Vamos ler a palavra do Senhor. Olha só o que diz a palavra. Versículo 1 de Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, ou nem só de pão vive o homem. Então o diabo o levou a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Versículo 6. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo: e eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, e Ele ordenará os seus anjos que o protejam, e eles o sustentarão com a mão para que não machuque o pé em alguma pedra. Versículo 12, Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Vamos orar? Soberano Deus, o Senhor venha nos dar, Pai, uma boa palavra nessa noite. Nós te damos graças, te bendizemos por mais um culto, mais uma reunião da igreja, mais um ajuntamento solene. Nós nos encontramos aqui. Cremos no milagre. Cremos que o Senhor irá falar conosco. Nos dê uma palavra poderosa para o nosso coração. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Palavra muito pregada, muito conhecida, mas que cabe um exame com maior riqueza de detalhe. Não precisamos viajar ou navegar em textos extras bíblicos para entendermos a base fundamental do que diz. Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Por isso nós fizemos uma leitura extensa aqui. E o texto vai dizer que Jesus, ele se encontrava cheio do Espírito Santo. Sim, porque na humanidade de Jesus, após o seu batismo, e com aproximadamente 30 anos de idade, ele dá início ao que nós podemos chamar de ministério. Ministério prático de Jesus. Ministério do ide e levar a palavra a todas as nações e ao mundo inteiro. Então, essas são as duas coisas que inicialmente Jesus ele faz. Primeiro ele se batiza. E a gente sabe que João Batista o batizou. A gente sabe que o Pai confirma isso, que o céu se abre. E o próprio Deus diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Só que logo após o seu batismo, logo após ele voltar do Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali seria o período de preparação, o período de jejum
que o nosso Jesus iria enfrentar. E a gente sabe que foi 40 dias e 40 noites que Jesus jejuou. Foi 40 dias e 40 noites. Alguns teólogos defendem a posição de que ele só comia legumes e bebia água. Outros defendem algumas outras posições de como foi realmente, se foi total esse jejum de Jesus ou se não foi. A Bíblia, ela não enfatiza essa parte, mas tudo que a gente sabe é que o versículo 2 vai falar que o diabo o atentou durante 40 dias e ele teve fome. O diabo não atentou no primeiro dia e foi embora. O diabo não atentou no segundo dia e foi embora. O diabo não atentou na primeira semana e foi embora. O diabo não atentou nos 15 dias corridos. Mas o diabo o atentou, o texto é bem claro, durante 40 dias. E aí você pode dizer, mas ele não era Deus? Por que ele não acabou com o diabo? Porque além de Deus, o nosso Jesus, ele era humano. E ele não podia usar das ferramentas ou da sua autoridade de um ser como Deus. Porque ele foi tentado nas mesmas coisas que nós fomos. Ele teve fome, teve sede, ele chorou, ele sentiu frio, ele sentiu fome, é isso que o texto vai dizer. E ele também sentiu essa tentação do diabo na sua pele, no seu espírito. Porque ele era, além de tudo, um homem também. Mas o engraçado é que a tentação do diabo, ela é constante na vida de Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Que se nós somos, ou estamos buscando, a agradar Jesus, a ser como Ele foi, não vai ser diferente na nossa vida. A tentação será constante. Não adianta, tudo que nós formos fazer, o diabo ele vai estar ali, em prontidão, para tentar nos derrubar, para tentar nos desanimar, para tentar oferecer pratos melhores que aos nossos olhos são melhores, para tentar nos desviar do caminho. E é isso que eu quero te dizer, que enquanto você serve, ou enquanto você servir a Deus, você vai ser tentado constantemente, como o nosso Jesus foi. E eu não sei qual é o tipo de tentação que talvez você tenha mais apreço. Talvez seja por algo que o diabo ele já percebeu e cada vez mais ele tem colocado isso diante dos seus olhos. Só que nós iremos ver que um dos motivos pelo qual nós iremos conseguir vencer Satanás durante a nossa trajetória de vida é pelo simples e importante fato de nós termos conosco o Espírito Santo. Precisamos ter o Espírito Santo em nossa vida para que não pelas nossas vontades, para que não pelo nosso braço, pela nossa força, mas por intermédio dele, conseguirmos vencer o maligno, conseguimos vencer o tentador. Então nós precisamos ter essa percepção. Carregar uma vida de busca intensa por esse enchimento do Espírito Santo, para que nós venhamos vencer o mal. Porque foram 40 dias que Jesus foi tentado, não 24 horas. E nós muitas das vezes não conseguimos ser tentados nem sequer um dia. Nós não passamos, não somos aprovados
pelo menos um dia. Eu quero te dizer que se você não tem condições de passar por essa provação pelo menos um dia, quanto mais 40 dias, quanto mais 6 meses, 1 ano. E é isso que o diabo quer. Ele quer tirar nossa paz, ele quer que a gente quebre princípios, ele quer que nós venhamos a nos enfurecer. Mas Deus, nessa noite, Ele está te falando: olhe para o meu filho Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Em hipótese alguma, tire os olhos de Jesus. Olhe para Ele, ainda que a situação seja adversa, ainda que a tentação seja grande, ainda que a tentação seja irresistível. Olhe para Jesus. Você vai vencer quando você olhar para Jesus. Você vai vencer quando o Espírito Santo encher a sua vida. E é por isso que Paulo ele vai se expressar dessa forma: já não vivo mais eu. Porque o eu vivendo, eu vou cair nas tentações. Porque se o eu viver em mim, eu não vou conseguir. O eu é falho. O eu é limitado. O eu é frágil. Mas quando o Espírito Santo ele entra dentro do nosso coração para fazer morada na nossa vida, uma força sobrenatural agora faz parte da nossa caminhada. E é por isso que ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque o Espírito ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso que quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Mas quando eu estou forte, que eu acho que eu consigo vencer com a força do meu braço, que eu acho que eu estou pronto, é aí que eu me encontro fraco diante da situação. E o que acontece é que tem gente que serve a Deus, carregando os fardos da sua vida sozinhos. Colocaram o Espírito Santo de lado e decidiram carregar sozinho todo esse peso, todo esse fardo. Mas eu quero que você convide o Espírito Santo. Eu quero que você não venha desistir. Uma coisa eu quero te dizer e eu quero que você grave isso. Não desista de Deus por causa do pecado. Se você pecou, se arrependa. Se você pecou, peça perdão. Mas não desista de Deus por causa do pecado. É isso que o diabo quer. Nos atentar, nos fazer desviar do propósito, nos afastar da promessa. Mas essa noite ele está falando com você: não desvie o seu coração do propósito que eu tenho para você. Quantos estão me ouvindo nessa noite? Quantos creem nessa palavra nessa noite? Ele não vai desistir de você, entenda isso. Talvez você possa ficar triste com isso. Mas, assim como Deus ele não desiste de você, o diabo também não vai desistir de você. De te derrubar, para te frustrar, para fazer com que você venha a viver uma vida desgraçadamente. Ele não vai desistir. Versículo 5 vai dizer o seguinte: então o diabo levou-o a um lugar alto, e no momento lhe mostrou todo o reino do mundo, ou toda a riqueza do mundo. E o versículo 6 tem algo extremamente importante. O versículo 6 vai dizer: o diabo diz assim para Jesus: eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre ele, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo: eu lhe darei tudo se me adorar. E aí você pode agora estar com a sua cabeça um pouco confusa, porque talvez o seu questionamento seja: mas não foi Deus que criou o céu? Foi Deus que criou a terra? Foi Deus que fez todas as coisas? E o engraçado é que Satanás ele fala isso para Jesus, e Jesus em nenhum momento
o questiona. Por quê? Por que ele não falou, mas não foi você que fez nada? Não foi você que criou nada? Você não tem nem a capacidade de criar nada. É engraçado, né? Jesus, ele sabia que realmente, de fato, o mundo pertence a Satanás. E eu quero voltar um pouco atrás e te mostrar aonde isso tudo aconteceu. Porque foi realmente Deus que criou o mundo. Nós ouvimos aqui semana passada o pastor Alex falando sobre o poder criativo que Deus ele tem em criar todas as coisas. Ouvimos uma mensagem bela. Mas aonde é que isso tudo acontece? Aonde que o governo do mundo é transferido para as mãos de Satanás? É lá em Gênesis mesmo, quando o homem, o único homem que tinha o livre arbítrio, chamado Adão, ele decide pecar contra Deus. Nesse exato momento, quando o pecado entra no mundo, quando a morte entra no mundo, o governo do mundo, ele foi entregue, não por Deus. Porque se você entender a mensagem de Gênesis, Deus ele cria um homem, ele fala o seguinte: domine, governe. A autoridade estava nas nossas mãos, mas por algum momento nós o entregamos ao diabo, se submetendo à vontade dele, caindo e deslizando nas suas falácias. Ele conseguiu persuadir um homem chamado Adão, e é nesse exato momento em que o governo do mundo agora pertence a ele. E é por isso que nós não podemos nos preocupar ou vivermos com um coração entregue aos prazeres desse mundo. Esse mundo não nos pertence. E é por isso que aqui nós sofremos, é por isso que aqui nós choramos, é por isso que aqui nós lamentamos, é por isso que aqui nós sentimos dores, é por isso que aqui nós não temos a satisfação e a saciedade completa para a nossa alma. Porque essa terra, ela não pertence a nós. Nós não somos desse mundo. O governante desse mundo não é Jesus, não é os seres humanos, mas está entregue a Satanás. E é por isso que ele fala de uma forma muito ousada no versículo 6. Eu lhe darei a glória deste mundo, deste reino, autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo, e eu lhes darei tudo se me adorar. Versículo 8. Mais uma vez, Jesus responde aquilo que o diabo propôs. As Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Esse tem que ser o propósito de vida. Isso não quer dizer que você não vai errar, não vai falhar, não vai escorregar, não vai pecar. Mas o que você não pode é continuar na vida de pecado. O que você não pode é quando você cair num poço de lama, você continuar lá dentro. Se levante, se arraste. Porque Deus e o Espírito Santo e o nosso Jesus, Ele vai continuar te limpando desse mundo, porque Ele te formou, Ele te escolheu e Ele nos deu uma nova chance. Tudo aquilo que o primeiro homem, chamado Adão, fez, quando ele entrega o governo do mundo a Satanás, agora um outro homem chamado Jesus, e é esse pelo qual nós iremos ver que foi tentado nesse deserto.
Da mesma forma que Adão peca e entrega o governo a Satanás, agora o nosso Jesus Cristo, ele vence. E ele nos torna mais do que vencedor, porque nós temos a partir de agora uma nova terra, um novo céu, que em breve será nos apresentado. Então você precisa entender, o texto vai dizer que por 3 vezes o diabo ele se aproxima de Jesus, porque ele é insistente e ele tenta derrubar Jesus. Ele tenta fazer com que ele venha se entregar. Imagine, durante 40 dias, todas as vezes, Satanás se apresentando para Jesus e te oferecendo uma proposta. É assim que talvez esteja sendo sua vida. Você tenta fazer as coisas certas, mas Satanás ele vem com outra proposta. Eu quero te dizer que você precisa manter o foco em Jesus. Ele nos ensinou, ele fez o que talvez, diante de uma situação como essa, nós seríamos incapazes de aceitar. Porque se talvez ele oferecesse para você toda a glória deste mundo, todo o reino, toda a autoridade, todas as coisas, o seu coração iria se balançar. Mas a postura do nosso Cristo é uma postura pelo qual ele cita o 2º mandamento de Êxodo 20. E ele diz: adore o seu Deus e sirva somente a Ele. Mais vale fugir dos prazeres momentâneos, fugir desses momentos em que nós achamos que seriam momentos prazerosos. Mas vale a pena fugir disso para viver coisas melhores com o nosso Jesus. Então o que nós iremos entender é que o mundo é dele. E nós demos o controle para ele, de todo o governo do mundo. A Bíblia, ela vai dizer também isso em muitas passagens, em que o mundo ele jaz no maligno, em que o mundo ele foi entregue ao diabo. Mas eu creio que logo, logo, a sua igreja irá subir para morar, para triunfar, para viver, para desfrutar dos novos céus e da nova terra. Como o Dr. Billy Graham disse, eu não pertenço a esse mundo, mas eu estou de passagem por ele. Então que nós venhamos fazer todas as coisas que nós temos que fazer como responsabilidade, mas que o nosso alvo seja Jesus, que o nosso alvo seja Cristo. Ei jovem, que o seu alvo seja Jesus, que o seu alvo seja Cristo. Ei casal, que o seu alvo seja Jesus, que o seu foco seja Cristo. Ei igreja, que o seu propósito seja a busca intensa por esse Jesus, por esse Cristo. Porque sem Ele nós não conseguiremos avançar mais um passo sequer. O próprio Moisés, ele vai dizer, se não nos acompanhares, eu não irei dar mais nenhum passo. Porque Moisés sabia que a presença de Deus, ela era importante para a sua vida. E essa concepção que nós temos que ter, é esse conhecimento que nós temos que ter. Não iremos avançar se Ele não estiver conosco. Não iremos avançar se Ele não estiver no projeto. Não iremos entrar se Ele não entrar conosco. Não iremos fazer se Ele não estiver com a gente. Vamos olhar com maturidade para essa passagem. Vamos olhar com maturidade para tudo aquilo que Deus ele tem feito através do seu Filho Jesus. Versículo 9. O diabo ele é ousado, ele não desiste. E ele já tinha 2 vezes proposto algo para Jesus, mas no versículo 9. Quando ele vê que Jesus ele não aceita, sabe o que ele tenta fazer? Ele tenta ferir o caráter de Jesus. E é isso que muitas das vezes vai acontecer na nossa vida. Porque olha só o que diz o versículo 9.
Então o diabo levou-o a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui. E muitas das vezes o diabo ele vai tentar ferir a sua identidade. Em outras palavras, o diabo está falando: se você é realmente poderoso, Filho de Deus, o Messias, aquele em que todos estão aí dizendo, faça isso. E sempre o diabo ele vai vir com essas palavras astutas para nos derrubar. Se você é homem realmente, faça isso. Se você é o crente, você não é o crente, então faz isso. Eu vou te humilhar aqui, eu quero ver como que você vai reagir. Você não é o crente? Você não carrega a Bíblia debaixo do braço? Ah, se você tem realmente isso ou aquilo, eu quero ver agora se você tem mesmo. Eu quero te ensinar uma coisa nessa noite, igreja. Não deixe ninguém ferir o seu caráter. Entendemos errado aquela passagem onde diz: se alguém der um tapa na sua cara, vire a outra face. A expressão no grego é exatamente diferente. Se alguém tentar ferir a sua honra, vire as costas para ele ou para ela. Não dê ibope para essa pessoa. E é isso que Jesus ele faz. Ele sabia quem ele era. A maioria das pessoas cai nessa astuta cilada do diabo. Sabe por quê? Porque tem dúvida quanto à sua identidade. Não tem certeza de quem você é. E aí quando o diabo te afronta, você realmente, por não ter esse conhecimento de quem você é, você acaba se entregando a ele. Porque o diabo ele é tão ousado que ele cita as Escrituras. Versículo 9, então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui. Versículo 10, o diabo falando: se você não lê Bíblia, você vai perder feio demais para o diabo. Pois as Escrituras dizem, o diabo falando, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. O diabo querendo dar um show de Bíblia em Jesus. Mas o que é mais interessante é mais uma das respostas de Jesus. Versículo 12, Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Jesus nesse momento exatamente, ele não se preocupou em provar nada para o diabo. Ele não queria provar quem ele era, porque ele sabia quem ele era. E você sabe quem você é: herdeiro de Cristo, filho da promessa. Você sabe quem você é, você sabe de onde Deus te tirou. Você não precisa provar nada para o diabo. Você não precisa provar nada para ninguém. O diabo, quando não vê, ele manda o secretário. Então tem pessoas que estão sendo bombardeadas na família, no relacionamento, na casa, nos relacionamentos interpessoais. E aí a todo tempo as pessoas estão tentando ferir o seu caráter, a sua identidade. Prove quem você é. Você não tem nada, você não é nada. Jesus, ele está te ensinando nessa noite: você não precisa provar nada para ninguém. E a gente já ouviu essa história em muitos outros lugares. Pega uma nota de 100 reais, rasga ela em 200 pedaços. Se alguém conseguir colar, ela continua sendo 100 reais. Pega uma nota de 100 reais, joga dentro da água, tira ela, ela continua sendo 100 reais. Pisa em cima, sapatia, faça o que você quiser com ela. É dessa forma que Jesus está nos ensinando. O seu valor
ele não precisa ser exposto para ninguém. Aquilo que você é por essência não precisa ser vitrine para ninguém criticar. Mas saiba que você é escolhido dele. Jesus, ele tinha oportunidade de talvez se irar com o diabo e falar: eu vou te mostrar que eu sou. Mas em todo momento, como uma ovelha muda, levada ao matadouro, ele sofre, ele recebe calúnias, mas ele, contudo, não fica irado em nenhuma hipótese. Saiba quem você é. Entenda quem você é, entenda onde Deus te colocou, para que você venha alcançar outros níveis na sua vida. Eu quero te dizer que você tem nome. Eu quero te dizer que você foi chamado. Eu quero te dizer que você tem o Espírito Santo, assim como foi dado para nós como Consolador. Eu quero dizer que você tem uma identidade. Não duvide de quem você é. O diabo, ele sempre vai usar esses argumentos audaciosos. Se você é isso, faça aquilo. Foi isso que aconteceu com Adão lá no Éden. Se você comer, você vai ser igual a ele. Adão ficou em dúvida. Porque ele queria, quem não queria ser igual a Deus? E aí Adão, ele cai em mais uma pegadinha do diabo. E nós muitas das vezes estamos sempre caindo nessas pegadinhas. Mas hoje você vai sair daqui com a sua mente diferente, transformada, porque com Cristo, é como Cristo que nós devemos ser. É como Ele nas nossas atitudes. É como Ele diante das situações deploráveis como essa. É em Cristo, porque nós iremos ver em Cristo a glória visível de um Deus invisível. E Jesus nessa noite, Ele está nos ensinando algo, amém? Vamos nos comportar diferente diante das situações. Quando Satanás vier te atentar, olhe para essa passagem, como Jesus agiria. Entregue o seu caminho a Ele, e Ele tudo vai fazer na sua vida. Nós precisamos carregar essa identidade. Nós precisamos saber de fato quem nós somos. E você é filho de Deus, você é herdeiro dele. Você é herdeiro dele. Você é herdeiro da promessa. E você não precisa provar nada para ninguém, foi isso que nós falamos também. Entenda a mensagem. Por 3 vezes nessa passagem do versículo 4, o diabo ele tenta persuadir Jesus. Mas nas 3 vezes, Jesus mostra para ele que ele não é nada, que ele é o Todo-Poderoso. E você sabe uma das coisas mais incríveis desse texto que nós lemos? É o versículo de número 13, sabe por quê? Porque o versículo de número 13 vai dizer assim, ó. Escuta isso e leve isso para a sua vida. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, o que ele fez? Ele o... Vamos ler mais uma vez. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, vírgula, deixou. Ele se foi. Ele foi embora. Porque ele viu que não tinha como, não tinha jeito. Só que o texto vai dizer, até que surgisse uma outra oportunidade. Ele só quer oportunidades. Ele só quer que você deslize, que você caia, que você desanime, que você se frustra. É por isso que muitas das vezes uma das estratégias do diabo não é tocar diretamente no seu relacionamento com Deus. E eu já vi muitos casos na igreja.
Pessoas que estavam com a fé em Deus, em Jesus, inabalável, sabe? Cultuava, louvava, orava, lia a Bíblia. Estava levando uma vida de santidade, uma vida... Só que de repente o diabo, ele vê que você está muito forte, né? Muito preparado. Ele começa a criar situações ao seu redor, sabe? Aí ele vai lá, ele começa a mexer nos seus negócios. Ou ele mexe na família, nos filhos, em alguma situação. E daqui a pouco você se desanima, você para. Não porque você estava fraco e com a fé fragilizada, mas porque o diabo, ele usou de subterfúgios, de outras coisas para te derrubar. Vamos vigiar, porque ele vai fugir, ele não vai conseguir nos derrubar. A Bíblia diz: resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!